ילד, ממה אתה פוחד? כי רואים זאת בעיניך, לאן אתה נודד? ילד, על מה אתה צוחק? מי סיפר בדיחה עליך ומי יכאיב לך? כשאתה מתפלל אל השמיים. Shalom pessoal, Bruhim Rabaim, Manisma, Clube Ceder. E aí, tudo bem? Tamo em off, beleza então. Então que todos sejam bem-vindos a mais esse shiur de hoje. Lembrando o shiur passado que nós conversamos um pouco sobre algumas palavras do hebraico, né? Como as palavras nós falamos agora, né? Manisma, e aí, como é que vai? Clube Ceder, tudo em ordem, tudo certo, não é mesmo? Yof, joia, beleza, legal. E hoje vamos estar falando sobre mezuzá. Aposto que você já viu em algum lugar por aí, talvez em alguma casa, em alguma loja, na sinagoga, em muitos lugares aparece a mezuzá. Inclusive em alguns filmes você pode ter visto em alguma porta, em um batente aí. O assunto mezuzá. A mezuzá significa umbral. A tradução é umbral. O que é umbral? É aquela batente da porta, né? Onde vai, encaixa a porta ali. Então aquilo é o umbral, que em hebraico é chamado de mezuzá. Está escrito no livro de Devarim, né, Deuteronômio, capítulo 6, primeira passagem, que é Shema Israel. E lá ele vem dizendo que escreverás nos umbrais das tuas casas e nas tuas portas. Ou seja, é um sinal que vai estar ali, que você vai lembrar dos mandamentos de Deus. Que ali vai estar os mandamentos de Deus guardados. Mas para cumprir essa mitzvah, nós precisamos de três coisas. Precisamos da mezuzá, que é o umbral. Precisamos de klav, que é o pergaminho. E precisamos também do bait, da caixa, né? O bait significa casa também. Mas em termos do conjunto da mezuzá, aquela caixinha, né, que é colocada na porta, é chamada de bait, que ela é a proteção do pergaminho, que é o klav. O importante dessa mitzvah é o pergaminho, é a caixinha, então é só para proteger ela. Então precisamos de três coisas: do umbral, mezuzá, do bait, da caixinha, e precisamos do klav, o pergaminho, que ali está escrito aquilo que é importante para nós. Vamos falar então da caixinha, né? Que na verdade essa caixinha que nós vemos lá é apenas a proteção para ela. Então você vai encontrar de vários materiais. Pode ser de vidro, acrílico, metal, madeira. Então o material dela vai ser diverso, prata, enfim. E o modelo também vai ter vários modelos. Inclusive em Israel lá tem uma coleção imensa, né, de vários mezuzot, uma mais bonita que a outra, né, de vários locais diferenciados do mundo, né? Então a forma dela é indiferente, porque o conteúdo que está dentro dela vai ser o mesmo, né? Que vai ser dois textos, né? O texto de Devarim 6 e de Devarim 11, que vamos estar falando, né, com mais propriedade daqui a pouco mais.
Mas nessa caixinha, o que ela tem em comum? Ela tem a letra Shin, né? O Shin é uma letra comum encontrar em todas as mezuzot. Ou então você vai encontrar 3 letras, né? O Shin, o Dalit e o Yud, que forma Shaddai. Não é de Shema, é de Shaddai, que é um dos nomes que Hashem leva, né? Um dos títulos que Hashem leva, né? O Todo-Poderoso. E também é um acróstico formado por essas 3 palavras, que em hebraico fala chamada Atot Israel, significa o guardião das portas de Israel. Então traz uma simbologia, um significado muito importante, aquele que guarda as portas de Israel, inclusive a nossa casa. Então aonde estiver uma mezuzá, aquele lugar está falando que é um lugar sagrado. Lá habita, né, uma família de judeus, um Yehudi mora lá, né, que esse lugar é consagrado para o Eterno, que esse lugar tem alguém que cumpre a Torá de Hashem. Não é suficiente pôr apenas na porta de entrada, é costume pôr apenas na porta de entrada, mas a maioria dos Yehudim põe em todas as portas de sua casa, né? Aonde tiver uma porta em sua casa, ele coloca, com exceção do banheiro, né, que não é colocado na porta do banheiro, mas no restante, no quarto, na sala, na porta de entrada, etc. Existem 2 maneiras de colocar, né, as mezuzot. Uma, conforme o Ashkenazim, que eles colocam na diagonal, né, dá uma inclinada para colocar ela, e outra, que é os Sefaradim, eles colocam de pé, né, bem de pezinho, bem reto. E sempre é colocado na porta, né, para quem entra, né, no lado direito, na altura dos olhos, né. Então, vê a altura dos olhos, é ali que é colocado, fixado a mezuzá com sua devida brahá, né. Então, para quem estiver entrando, à direita, na altura dos olhos. E a outra tradição que envolve a mezuzá é quando você passa por uma mezuzá, você toca e beija, com um sinal de respeito e reverência ao conteúdo que ali está. Então toda vez que você sai de casa, que você entra de casa, você passa pela mitzvah de Hashem, né? Você passa ali onde está o pergaminho escrito, uma porção da Torá. Tá, e o conteúdo dessa caixinha, dessa mezuzá, o que é? O conteúdo dela é um pergaminho, como nós falamos, kasher, feito, né, de pele de animal kasher, escrito por um sofer, né, a mesma pessoa que faz a Torá, né, a mesma pessoa que escreve a Torá, é a mesma pessoa que faz a inscrição desse pergaminho. E existe um preparo, né, pelo sofer para ele chegar a esse momento, escrever os pergaminhos e tal. E aonde que está escrito esse pergaminho? Aonde está a referência dele? Nós encontramos, como eu falei, em Devarim 6, né, a primeira citação, porque ela é formada de 2 textos, uma Devarim 6, outra Devarim 11, Shema e Vehayah. É a oração maior dos Yehudim, aonde eles fazem orações 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, conforme ela mesma pede para ser feito. O primeiro texto, que é Shema Israel, ele traduz assim: ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Então a primeira coisa que essa oração vem dizer é a nossa unicidade, né, em Deus, o monoteísmo, que o judaísmo acredita apenas em um único Deus, o Criador de tudo. E também ele vem falar: e amarás o Eterno, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Então, é uma confissão também de nosso sentimento por Deus, nosso amor por Ele, que é de todo o coração, de todo o entendimento e de todo o nosso poder, toda a nossa força.
E mais, ele vem falando, e colocarás em teu coração esses mandamentos. Então vai estar guardado no nosso coração. E também vem falando para nós passarmos esse conhecimento para nossas gerações, falando assim: ensinarás os vossos filhos a respeito dessas mesmas palavras que eu tenho ensinado. E ensinarás ao deitar e ao levantar, andando no teu caminho. Ou seja, em todos os lugares você vai estar ensinando, né, os seus filhos o caminho da Torá. E aqui também ele vem falar sobre a mitzvah do Tefilim, que nós não fizemos nenhum vídeo referente ao Tefilim ainda, mas vamos estar falando sobre ele, que também é um artigo judaico para oração, que ele vai falar: e colocarás por frontais em vossos olhos e em tua mão. Então ele está falando e se referindo ao Tefilim, que nós colocamos todo o shaharit para fazer nossas orações. E a parte final dessa oração, ela vem falando: e colocarás nos umbrais das tuas casas e nas tuas portas. Então, você tem a tua loja, você tem a tua casa lá, então qualquer lugar que você habite, que seja teu, lá vai ter uma mezuzá. Por isso que às vezes encontramos em algumas lojas uma mezuzá na porta lá. Se tem uma mezuzá na porta, você vai saber que lá pertence a um judeu. E a segunda parte desse pergaminho é o texto de Verhayá, Devarim, capítulo 11, do 13 ao 21, que lá ele vem mostrando a recompensa dos bons e também a recompensa dos que não são bons, que é as pessoas más, que aqueles que são justos, são tzadikim, que se esforçam em cumprir as mitzvot, os mandamentos de Deus, têm sua recompensa. E aqui por os maus, que não cumprem as suas mitzvot e que agem com maldade, vai ter a sua punição pela sua maldade também. Então, com esses dois textos, é claro que quando você passa, você não vai pensar em tudo isso, né, no instante que você passa. Mas para um Yehudi que sempre está fazendo essas orações, né, como ela mesma exige, de manhã e à tarde, então ele já tem isso em sua mente e em seu coração. Ele passa a beija ali em sinal de reverência e de respeito pela mitzvah que está ali dentro, e ele sabe o conteúdo daquilo, porque ele vive aquilo. E a cada 7 anos, no mínimo 2 vezes, é verificado, né, ver se o pergaminho não está rasurado, ver se não desbotou alguma letra, não caiu, ou aconteceu alguma coisa assim. No mínimo 2 vezes cada 7 anos deve ser verificado as mezuzot, mas tem quem verifica todo ano, ele verifica essa mezuzá. Então a mezuzá é uma fronte de brachá para os Yehudim. Então, para todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ele é uma fonte de bênção e é uma fonte de proteção. Ele não é um amuleto. A mezuzá não é um amuleto de sorte, mas ela é uma proteção para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas qual é a primeira referência que existe com relação ao umbral, a mezuzá? A primeira referência é no Pêssach, lá em Shemot, lá, né, em Êxodo capítulo 12, onde Deus anuncia, né, aos Yehudim para celebrar o Pêssach, onde marcava a morte dos primogênitos. Então na 10ª praga, né, que viria o anjo da morte, que passaria em casa e ali mataria todos os primogênitos. Então Kadosh Baruch Hu, Hashem, diz para eles matar um cordeiro e do sangue dele passar nos umbrais, né, nas portas. E ali o anjo da morte chegaria, via aquele sinal e passaria pelaquela casa sem deixar a morte, passaria para a próxima. E aquela casa que não haveria aquele sinal no umbral, na mezuzá, ele entraria e mataria o primogênito. Nesse caso é a primeira fonte que nós temos relato de uma brahá relacionado a um mezuzá.
né, onde o anjo da morte pulava essas casas que tinha mezuzá, que tinha a marca, né, no umbral, deixando uma fonte de brahá, né, vida para aquele lugar, mas onde não existia, o anjo da morte passava e matava o primogênito. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do shiur de hoje. Nós falamos sobre a mezuzá e outros vídeos vamos estar falando sobre outros artigos judaicos que ainda não falamos, que faltam muitos ainda. Então, shalom, brahá para todos vocês e lehitraot. Até mais.